Terça-feira, 6 de junho. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida e muito gostaríamos de entrar no seu coração para aí semear a palavra de Deus, que é sempre a grande orientação para a nossa vida. Nesta terça-feira da 9ª semana do tempo comum, a liturgia nos apresenta o Evangelho de São Marcos, capítulo 12, versículos de 13 a 17. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos: é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Meu querido irmão, minha querida irmã, os saduceus e herodianos, colaboracionistas do poder estrangeiro, mostravam-se partidários do imposto. Os fariseus, pelo contrário, consideravam-no ilícito para um israelita. E os guerrilheiros zelotas opunham-se ao mesmo pelas armas. Por isso, a capciosa pergunta que fariseus e herodianos fazem a Jesus era um difícil dilema para ele. É lícito pagar o imposto a César? Isto é, pode moralmente um israelita, adorador do único Deus verdadeiro, pagar um imposto pessoal ao imperador romano, que se apresenta como uma divindade estrangeira, com a sua efígie cunhada na moeda? A questão cívica tocava o nível da consciência religiosa. Jesus tinha que medir as suas palavras. Uma resposta afirmativa ou negativa, e inclusive o silêncio evasivo, não deixaria de lhe criar problemas com a autoridade religiosa ou com a civil. Mas ele procedeu muito inteligentemente. Primeiro, atira no rosto dos seus interlocutores o seu fingimento hipócrita. A seguir, pede que lhe mostrem a moeda em que estava gravada a efígie de César, o imperador, e finalmente sentencia: Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Esta frase lapidar de Jesus passou à história, recebendo interpretações diversas segundo épocas e ideologias. É evidente que Cristo distingue aqui deveres cívicos para com a autoridade e deveres religiosos para com Deus. A questão é esclarecer se se trata de termos mutuamente eliminatórios ou complementares. Para os laicistas e secularistas fanáticos, os termos César e Deus são eliminatórios. Não podem subsistir juntos, estão em confronto. A fé em Deus e a religião são questão privada e pessoal, sem espaço social. Os ministros do Evangelho e os cristãos em geral devem limitar o âmbito da sua voz aos templos e sacristias. Assim, tiram a Deus e ao seu reino o que lhe pertence, a vida do homem. Jesus disse: anunciar o Evangelho a todas as pessoas. Ilumine a vossa luz todos os homens, para que deem glória a Deus. Outros, pelo contrário, os teístas empedernidos, pensam que a autoridade civil deve estar ao serviço do Evangelho para implantar, pela força do braço secular, a lei de Cristo. Assim, negam a César a sua autonomia e os seus direitos. Mas na solução que Jesus deu, não se opõe César a Deus, o temporal e espiritual, o político ao religioso, a autoridade civil ao reino de Deus. Na sua resposta, Cristo não sacraliza a autoridade do que manda, mas reconhece-lhe o direito a mandar, e apresenta a obediência civil como um dever do cidadão. Por isso concorda com o pagamento de imposto, mas reconhecendo a autonomia do terreno e do poder civil,
estabelece, pelo menos implicitamente, uma hierarquia de termos que, a nível de consciência, dá primazia a Deus sobre César. Cristo apresenta-os como deveres complementares e não eliminatórios em litígio permanente. O dar a Deus o que é de Deus é o primeiro, mas daí dimana o fundamento e a obrigação de dar a César o que é de César. Por fim, rezemos. Bendito seja, Senhor Jesus Cristo, Filho do Pai, porque nos ensinaste a dar a Deus o que é seu e a autoridade civil a obediência devida. Com o exemplo da tua vida, mostraste-nos que o teu discípulo deve ser o melhor cidadão, leal, justo, responsável, crítico e solidário. Concede-nos o teu espírito de amor e de serviço, para que testemunhemos diante dos nossos irmãos que o teu reino tem primazia na nossa vida. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou neste encontro com a Palavra de Deus, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.